Audiobook do livro Quando Deus Escreve Sua História de Amor, escrito por Eric Leslie Ludy. O capítulo 4 será lido em duas partes. Parte 1. Regras versus relacionamento. Descobrindo a beleza do padrão de Deus, escrito por Leslie. Na época em que eu era uma jovem cristã, a navegar pelas águas sombrias do namoro, achava que Deus não tinha o menor interesse em minha vida amorosa, além do de garantir que eu não fosse longe demais. Como eu tinha crescido na igreja a partir dos meus 11 ou 12 anos, comecei a ser submetida a inúmeras palestras sobre pureza sexual que eram dadas ao grupo de adolescentes. Ademais, meus pais me faziam ler todos os livros da moda sobre namoro cristão e a ir a todas as reuniões de adolescentes cujo assunto fosse amor, sexo e namoro. Assim, eu estava bastante segura de que sabia o que Deus pensava acerca do relacionamento homem e mulher. A meu ver, todos os ensinamentos que havia recebido no ambiente evangélico acerca dessa área poderiam ser resumidos em duas regras simples. Regra número 1, não transe antes do casamento. Regra número 2, namore apenas rapazes cristãos que tenham a mesma mentalidade que você no tocante à regra número 1. Apesar de ter crescido em um bairro de alto nível social, frequentando uma igreja conservadora e ter sido criada em um lar cristão cheio de amor, fui exposta desde muito cedo à deturbada atmosfera sexual da nossa sociedade. Por ter estudado no sistema público de ensino, por volta dos 12 ou 13 anos, minhas colegas já começavam a fazer sexo oral nos banheiros da escola. Quando entrei no ensino médio, a maioria das garotas que eu conhecia já ficava com um cara diferente a cada final de semana. Ia para a cama com rapazes que mal conhecia e não esperava deles nada mais do que uma simples noite de aventura. Portanto, num ambiente saturado de sexo como esse, seguir aquelas duas regras do namoro cristão parecia-me um compromisso bastante radical. Meu plano não muito perfeito. Eu tinha certeza de que Deus ficaria impressionado comigo caso eu me formasse no ensino médio, sendo ainda virgem. Assim, concluí que o resto do namoro era comigo. Por alguma razão, achava que se obedecesse aquelas duas regrinhas, poderia tomar minhas próprias decisões em relação a quem namorar, quando namorar, como conduzir meu namoro e até com quem cultivar esse relacionamento mais sério. Eu desejava sinceramente obedecer a Deus e fazer as coisas do jeito certo. Porém, estava decidida a tornar minha vida amorosa o mais interessante possível, sem comprometer meus valores cristãos. Já que eu não ficava com um cara atrás do outro, como a maioria das minhas amigas, achava que poderia pelo menos me divertir um pouco em meus relacionamentos. Decidi então que sairia com o maior número de garotos que eu pudesse, teria quantos namorados fosse possível e experimentaria cada pedacinho de prazer que eu conseguisse ter sem, tecnicamente, passar do limite e transar antes do casamento. É claro que um dia eu encontraria o cara certo, nós ficaríamos juntos e viveríamos felizes para sempre. No meu entender, porém, aquilo ainda estava longe de acontecer e só se tornaria verdade quando eu estivesse mais velha e a vida tivesse perdido um pouco do seu sabor. Além do mais, eu não achava que os meus namoros da adolescência fossem ter muito impacto sobre o meu relacionamento com meu futuro marido. Claro que ele entenderia que eu estava apenas tentando aproveitar essa época da minha vida e, portanto, não cobraria nada de mim, principalmente se eu guardasse a minha virgindade até o casamento. Então, durante todo o ensino médio, fiquei mergulhando relapsamente em um relacionamento temporário atrás do outro. Tentava a todo custo manter uma sequência de namorados e ir a todos os bailes, festas e jogos de futebol que pudesse. Nesses ambientes eu paquerava, provocava os rapazes e brincava com o coração deles. É claro que se a coisa começasse a ficar séria, eu sempre tinha o cuidado de que fosse com rapazes cristãos que iam à igreja. De modo geral, eles não eram muito diferentes dos outros caras da minha escola, obcecados por sexo e viciados em pornografia. Mas pelo menos namorá-los parecia mais espiritual. Alguns anos se passaram, até que fui pouco a pouco acordando para o fato de que, embora tivesse planejado me divertir e aproveitar meus anos de ensino médio, no fundo eu não estava feliz. Para ser sincera, na maior parte do tempo sentia-me vazia e deprimida. Por fora, eu aparentava ser uma jovem cristã forte e confiante, que tinha uma vida amorosa saudável. Eu não transava com meus namorados e a maioria deles era razoavelmente bem comportada. Rapazes que iam à igreja e conheciam de cor todas as histórias ensinadas na escola dominical. Meus pastores teriam me aplaudido. Contudo, eu me sentia distante de Deus. Comecei a perceber então que algo estava errado em minha vida.
Anteriormente, eu punha minha esperança e confiança no relacionamento que tinha com Jesus. Agora, começava a me agarrar desesperadamente a cada relacionamento que iniciava, fazendo dele a minha fonte de segurança e propósito. Minha vida amorosa tornou-se a minha identidade. A cada relacionamento instável que eu desenvolvia, minhas emoções eram terrivelmente feridas. A dor aguda e pungente de terminar um relacionamento, tivesse sido ele sério ou superficial, levava-me a estar sempre rebaixando os meus valores cristãos e adaptando ao máximo as minhas regras para de alguma forma segurar os rapazes que apareciam em minha vida. Comecei a ver a pureza como a beira de um precipício. Contanto que eu não caía no despenhadeiro, estou bem, dizia a mim mesmo. Com isso, fui me aproximando cada vez mais da borda, dando mais e mais da minha pureza física aos meus namorados, até que cheguei ao ponto de balançar na beira, prestes a despencar de cabeça no barranco. Dizia a mim mesma que ainda era pura, mas bem lá no fundo eu sabia a verdade. A cada passo que dava na direção daquele limite, eu perdia algo precioso. Eu não estava indo para a cama com um cara diferente a cada final de semana, mas estava sem dúvidas entregando meu coração, minha mente, minhas emoções e meu corpo a uma série de rapazes. Quando menina, eu sonhava um dia viver uma história de amor perfeita, digna de conto de fadas. Imaginara-me vivendo uma vida amorosa, feliz e tranquila, como costumava ver nos antigos filmes em preto e branco, reprisados na TV. Mas, naquela época, eu ainda não tinha conhecido o lado feio desse ciclo de namoros temporários. Desconhecia o inevitável sofrimento, a confusão e essa questão de abrir mão dos meus valores espirituais. Brandon, o rapaz de quem falei antes, foi um dos meus namorados mais sérios. Ele jogava basquete no time da escola e era bastante conhecido. Consegui fisgá-lo após conhecê-lo num jogo. Não demorou muito, nossa amizade colorida se tornou um romance sério e apaixonado. Eu sempre me sentia bastante segura quando ele apoiava o seu braço carinhosamente sobre os meus ombros. No entanto, em algum recinto lotado de estranhos, namoramos firme por uns 8 meses. Só que aí ele começou a se dar conta de que havia outras garotas interessadas nele, meninas que estavam completamente dispostas a ir com ele para a cama. Numa tentativa de obedecer à regra número 1 do namoro cristão, eu havia falado a Brandon que não poderia ir para a cama com ele, mas que estava disposta a fazer praticamente todas as outras coisas. No início, ele aceitou prontamente a minha condição. Disse até que concordava com o meu compromisso de abstinência sexual até o casamento. Entretanto, chegou um ponto em que comecei a notar o seu olhar interessado na direção de outras garotas, que olhavam para ele de forma sedutora, como se fizessem um convite explícito. Comecei a pressentir então que o nosso relacionamento chegaria ao fim. Desesperada, baixei os meus padrões na área da pureza, tanto quanto julguei possível, prestando-lhe ao máximo de favores físicos que eu ousasse fazer. Mas foi inútil. Não demorou muito, nosso namoro terminou, e lá estava ele dando seu amor e adoração a outra garota, fingindo sequer me conhecer. Por quase um ano de nossas vidas, havíamos compartilhado tudo um com o outro, e agora éramos como dois estranhos. Essa era a história que sempre se repetia na minha vida. A cada novo romance, meu coração saía partido e minhas emoções estilhaçadas. Todas as vezes eu acabava me sentindo usada e defraudada. O plano perfeito que eu elaborara com tanto cuidado para minha carreira amorosa estava ruindo. Sequer tinha me formado no ensino médio e já sentia literalmente como se tivesse passado pelo turbilhão de uns 5 divórcios. Minha confiança e segurança tinham ido embora. Eu não sabia mais quem eu era. Entregando a caneta a Deus. Foi só quando realmente me pus a clamar ao Senhor, em desespero, que atinei com o fato de que eu não precisava viver daquele jeito. Pela primeira vez percebi que o interesse de Deus em minha vida amorosa ia além de simplesmente garantir que eu obedecesse a algumas regras. Ele queria fazer parte dessa área da minha vida, mais do que isso, desejava escrever a minha história de amor para mim, sem que os meus dedos manipuladores ficassem o tempo todo tomando a caneta de suas mãos, na tentativa de escrever o roteiro à minha maneira. Essa revelação trouxe consigo uma mistura de sentimentos, um brilho de esperança raiou à minha frente quando compreendi que, na verdade, o autor do romance queria era escrever a minha história de amor. Apesar disso, a dúvida e o medo imediatamente encobriram esse sentimento. Será que Deus era mesmo capaz de realizar isso sem a minha brilhante colaboração? Afinal, embora eu tivesse feito muitas atrapalhadas em minha vida amorosa, estava certa de que entendia muito mais das coisas boas da vida, como o amor, o sexo, o namoro, o casamento, do que alguém tão velho.
como Deus. E se ele destruísse tudo? Fiquei imaginando o que aconteceria se eu confiasse a ele essa preciosa área da minha vida. Eu terminaria sentada numa cadeira de balanço, vestida num vestido longo, cinza de tecido, semelhante à lona de barraca, olhando desolada pela janela enquanto a vida ia passando, sem amigos, telefonemas ou qualquer tipo de vida. Só me casaria aos 73 anos de idade, e sendo assim, com algum homem antipático e insuportável. Viveríamos 4 terríveis anos juntos e então morreríamos. Pode parecer exagero, mas era o que eu sinceramente temia que acontecesse caso eu entregasse a minha caneta a Deus. Quando olho para trás, dou risada desses pensamentos. Isso foi antes de eu descobrir que Deus é um verdadeiro romântico. Se eu pudesse ter imaginado o que ele planejava para mim, não teria duvidado nem por um minuto. Embora tenha sido pavoroso confiar o futuro da minha vida amorosa a Deus, a decisão de fazê-lo me trouxe um enorme alívio. Já fazia tempos em que eu via tentando entender essa história da minha vida, e isso sentia a pressão de ter que decifrar todas as coisas por mim mesma. E se eu me casar com a pessoa errada? E se eu nunca encontrar o cara certo? Como vou saber quem é a pessoa certa? E se eu cometer um erro e arruinar a minha vida? Preocupações como essas me acompanharam durante muitos anos. Porém, naquele momento, Deus estava me convidando a entregar todos esses temores e dar-lhe a permissão de me direcionar e conduzir em cada um dos meus passos. Eu não tinha mais do que carregar aquele peso. Poderia deixá-lo completamente nas mãos dele. Que liberdade! Mas será que aquilo tudo não era bom demais para ser verdade? Eu realmente poderia confiar em Deus? Será que ele iria mesmo assumir um papel ativo em minha vida amorosa? Iria me direcionar e conduzir? E uma questão ainda mais importante, será que ele me conduziria a um cenário em que não gostaria de estar? Foram vários dias de uma intensa luta interior. Embora todo o círculo evangélico indicasse que eu estava andando no caminho de Deus a obedecer às regras de namoro, eu sabia que na verdade estava fazendo as coisas do meu jeito. Era eu quem mandava na minha vida e não Deus. Abrir mão da minha vida sentimental parecia impossível. Contudo, uma suave voz sussurrava em meu coração, lembrando de que, se eu quisesse ser verdadeiramente feliz ou realizado algum dia e desejasse parar de bagunçar essa área da minha vida, então teria que deixar Deus ocupar o centro dela, confiar a minha vida amorosa completamente ao Senhor. Foi talvez a decisão mais difícil que eu já encarei. Chegou um momento, no entanto, em que eu me rendi àquela suave toque em meu espírito. Ajoelhei-me ao lado da cama e orei. Senhor, é muito difícil para mim entregar-lhe a minha vida sentimental. Meu desejo é segurá-la com toda a minha força e fazer as coisas do meu jeito. Apesar disso, sei que o Senhor está me pedindo que a entregue, que deixe o Senhor governá-la. Então faço isso neste momento, independente do que o Senhor venha a realizar nessa área da minha vida, mesmo que seja algo que eu não escolheria para mim mesma, eu a entrego em suas mãos. Faça em mim a sua vontade. Eu pertenço ao Senhor. Deus começou a escrever a minha história de amor naquela mesma hora. Ele pegou a caneta de minhas mãos trêmulas e pôs-se a redigir a mais incrível história do que você pode imaginar. Meu futuro marido não apareceu na minha porta naquele dia, porém Deus começou a restaurar o meu coração, curando a dor dos meus erros que haviam me causado. Ele passou a me moldar e a me preparar para o amor verdadeiro. Antes que eu pudesse conhecer o Eric, ele precisava assentar algumas pedras fundamentais no alicerce da minha vida. Checando as minhas prioridades. Muito bem, eu havia entregado a caneta a Deus, para que ele escrevesse minha história de amor. Porém, na prática, quais eram as implicações disso tudo no meu dia a dia? Eu estava no auge da minha carreira amorosa, e não planejava me casar tão cedo. Será que eu deveria parar de namorar? Eu poderia ter amizade com rapazes? Como eu iria saber que Deus estava querendo que eu iniciasse um relacionamento? E o que eu deveria dizer quando os adultos vissem com as suas piscadelas e me fizessem a infame pergunta: e aí, Leslie, tem algum rapaz especial em sua vida? Em outras palavras, a caneta estava nas mãos de Deus e ele estava escrevendo a minha história. Mas e eu? O que eu deveria fazer? Durante as semanas e os meses que se seguiram à minha decisão, Deus comunicou outra mensagem ao meu coração, através do seu sussurro, calmo e tranquilo. Foi algo mais ou menos assim: Leslie, pare de me encaixar nos espaços da sua vida. Em vez disso, construa a sua vida em redor de mim. Quando de fato parei e pus-me a refletir, fiquei impressionada de ver o
tanto que eu tentava encaixar Deus na minha vida. Eu orava todas as manhãs, lia a Bíblia à noite e ia à igreja semanalmente, porém o Senhor não era o foco central do meu dia a dia. Na verdade, eu apenas lhe dava alguns minutinhos de atenção difusa aqui e ali. Por fim, percebi que se eu não diminuísse a marcha e, em lugar de ficar obcecada com minhas ambições, não fizesse um esforço genuíno de buscá-lo, eu teria muita dificuldade em discernir a vontade dele para mim e em que área fosse, principalmente na sentimental. Assim, embarquei numa jornada com o objetivo de conhecer o meu Criador, e sinceramente não tinha a menor ideia de onde aquilo iria dar. Até o momento, minha vida havia girado em torno de um turbilhão de atividades sociais, amigos e namorados, mas agora eu estava dizendo: Deus, vou colocar tudo isso de lado e voltar minha atenção exclusivamente para o Senhor. Não que essas coisas fossem necessariamente erradas, todavia Deus estava me pedindo que corrigisse as minhas prioridades. Minha vida social e os meus namoros tinham se tornado uma distração tão grande que eu sequer conseguia ouvir a voz de Deus claramente. Como Elizabeth Elliot comenta em seu livro Uma Chance para Morrer, sobre a vida de Amy, as preocupações de uma garota de 17 anos e o seu visual, as roupas e sua vida social não mudam muito de uma geração para outra. Porém, em cada geração parece que algumas que fazem escolhas diferentes. Amy foi uma delas. Deus estava me chamando a fazer parte desse time, só que eu não sabia como. Se o Senhor quer isso para mim, então precisa me ajudar. Orei. E ele me ajudou. Ele foi ao meu encontro bem ali onde eu me achava e me ensinou a seu respeito. Aprendi a amá-lo de todo o coração, a buscá-lo para valer, a ouvir a sua voz diariamente e a amar sua palavra. Foi o período mais fascinante da minha vida. Passei até a achar o meu antigo mundo de agitação social incrivelmente vazio. A cada dia eu descobria mais a respeito de quem Deus era e a pessoa que Ele queria que eu me tornasse. Também comecei um diário, em que escrevo até hoje, onde pus a anotar minhas orações, meus temores, os meus desejos, além de tudo que eu achava que ele poderia estar me ensinando, fosse através das escrituras ou do seu toque suave em meu coração. Hoje, quando vejo as minhas antigas anotações, fico impressionada com o quanto Deus foi fiel, colocando cada aspecto da minha vida em ordem na hora exata. Confesso que perdi alguns amigos, mas em realidade eles nem eram tão verdadeiros assim. E confesso também que a minha popularidade veio abaixo. Perdi a aprovação e a atenção constante que recebia dos garotos. Contudo, o que ganhei em troca não tem preço. Jesus Cristo se tornou o meu primeiro amor e o meu amigo mais íntimo. Pode até parecer que essa etapa da minha história não tenha muito a ver com o meu relacionamento com Eric. Contudo, a mudança ocorrida em meu relacionamento com Deus foi a chave para que tudo aconteceu depois por duas razões. Em primeiro lugar, porque aprendi a buscar minha esperança, alegria e segurança em meu relacionamento com Cristo, em vez de tentar encontrá-las num relacionamento amoroso. Eric é um marido incrível, mas ele também é humano. Se eu tivesse entrado num relacionamento com a expectativa de que ele suprisse as minhas necessidades emocionais, teria me decepcionado. Só achei-me verdadeiramente pronta para iniciar uma trajetória rumo ao casamento com meu futuro marido após ter aprendido a encontrar confiança, alegria e esperança primeiro, e acima de tudo, em Jesus. Em segundo lugar, porque o Senhor Jesus sempre esteve no centro do nosso relacionamento conjugal. Quando eu e Eric nos conhecemos, o Senhor era o grande amor da minha vida e também o grande amor da vida de Eric. Consequentemente, o que nos atraiu em uma amizade foi o amor que tínhamos por Deus. Quanto mais tempo passávamos juntos, mais nos aproximávamos de Deus, através da influência um do outro. Quando eu descobri uma nova verdade na palavra, mal podia esperar para compartilhá-la com Eric. Passávamos horas falando do nosso rei e da nossa fé. Mais tarde, quando os nossos sentimentos se aprofundaram para além da amizade, Deus nos guiou, conduzindo cada passo que demos na direção de um relacionamento romântico. E também nessa etapa continuou ocupando o centro. Na maioria dos relacionamentos cristãos, as pessoas acabam ficando tão dominadas por seus sentimentos que inconscientemente empurram Deus para o segundo plano. Com isso, ficam desorientadas e confusas, perguntando-se por que Deus não está lhes dando a direção. A verdade, no entanto, é que Ele não as abandonou e só está esperando que elas o ponham novamente em primeiro lugar em seu coração. Só estaremos preparados para viver uma história de amor escrita por Deus quando Ele realmente ocupar o primeiro lugar em nossa vida.